Amém? Vamos lá, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O título dessa mensagem hoje é a terceira viagem missionária de Paulo. Como o texto ele envolve 2 capítulos, talvez eu não consiga concluir hoje, daí eu tento concluir no próximo domingo. Mas vamos ver se vocês estão com boa vontade hoje, a gente vai ir até uma meia-noite, tá bom? 7h20? Vamos ver aí. Vamos lá, como de praxe, vocês vão me acompanhando, eu vou lendo e vocês vão me acompanhando, amém? Deixa eu, antes de tudo, orar mais uma vez. Feche seus olhos. Deus, mais uma vez, nós entregamos, Senhor, nossos corações e nossas mentes submissas ao senhorio, ao falar do Teu Espírito em nossas vidas. Espírito Santo, fale conosco, por meio da Tua palavra. A Tua igreja tem fome e sede da Tua palavra. Tua palavra é o alimento para o nosso espírito. Tudo o que foi escrito, Senhor, serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento, Deus, como filhos diante do Senhor. Fale conosco, Jesus, por meio do Teu Espírito. Em Teu nome nós oramos. Amém. Vamos lá, me acompanhe então a partir do versículo 1, capítulo 19 de Atos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então, por que é importante essa questão do Espírito Santo ser trazido sobre a vida do crente, daquele que crê? Porque a vida cristã, meus queridos, é impossível de ser vivida por meios naturais. Nem eu, nem você, nem ninguém no planeta Terra, por si mesmo, pelas suas próprias forças, pela sua humanidade em si, tem a capacidade de vivenciar a vida cristã. A vida cristã não foi feito para os seres naturais. Os seres naturais, eles são impossibilitados de viver a vida cristã. Os seres naturais, todos eles estão debaixo de maldição, da lei, condenando a todos eles por causa daquilo que a gente chama de pecado. Por isso que é importante que a vida cristã, ela é primordial, que ela se inicie principalmente pela presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós, que é o único agente possível que vive em cada um de nós e nos possibilita então viver a vida cristã. Amém? Por isso que o Espírito Santo foi enviado. Ele foi enviado para nos ensinar, ele foi enviado para nos instruir, ele foi enviado para nos iluminar até mesmo, para podermos entender aquilo que a Bíblia fala, porque o ser humano, de modo natural, às vezes não consegue nem compreender. Quando compreende, é porque Deus, então, lhe concede a graça de entender. Então, o Espírito Santo é esse que está em cada um de nós. Então, às vezes você vê uma pessoa, por exemplo, que ainda que está na igreja, ela não consegue entender nada, muitas vezes. Então, às vezes, a gente tem que olhar para nossas vidas e perceber o quanto, de fato, realmente, a conversão, essa mudança de vida, essa regeneração, esse receber do Espírito Santo foi, de fato, uma realidade na minha e na tua vida. Amém? Então, o Espírito Santo, na vida cristã, ele não era uma coisa assim, supérflua. Certo? Uma coisa descartável, uma coisa que a gente podia tratar de qualquer forma. Do contrário, ele era extremamente necessário para que a vida cristã fosse, então, possível. Amém? Amém? Todos entenderam isso? Que a vida cristã não pode ser vivida por meios naturais. Só é possível por meio do Espírito Santo. Por isso que Paulo, naquela máxima que eu falei agora há pouco, era possível Paulo falar, então,
a vida que agora vivo, vivo-a em Cristo Jesus, porque Cristo vive em mim. Então, aí essa vida cristã é possível. Amém? Continuando no versículo 8, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Eu acho interessante, durante todo esse capítulo você vai ver assim que a gente lendo por cima dá a impressão assim que Paulo falava 1 dia, 2 dias em um lugar e estava mais do que suficiente. Não, Paulo ele passava dias nesses vilarejos, nessas igrejas, pregando e ensinando. Então Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então, como eu falei no domingo passado, Paulo era de praxe da parte dele entrar nas sinagogas, que eram lugares dos judeus, quando os judeus se reuniam, ele entrava nesse lugar e ele começava a debater, a discutir as questões da Bíblia. Amém? Quando ele ia para as praças, para os lugares onde os pagãos estavam de modo geral, ou os gentios, aí ele entrava de cabeça na questão da veracidade da ressurreição, mas também na questão da idolatria, onde ele batia de frente. Então, em Israel, ele provava a ressurreição de Cristo. Já no paganismo, ele ia de frente com a questão da idolatria e inseria Jesus como o único Deus e Salvador. Essa era a forma como Paulo se utilizava de evangelismo. Evangelizava os judeus e evangelizava os pagãos ou os gentios, que no caso somos todos nós. Versículo 9, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. O caminho era uma forma como eles se referiam à questão dos discípulos de Jesus, ou aqueles que seguiam os ensinos de Jesus. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por quanto tempo? Por 2 anos. Diariamente, Paulo ia na escola de Tirano, lá e ficava ensinando durante 2 anos, ele ficou ensinando lá. Fiquei imaginando, né, cara, que privilégio desse povo, né? Se esse povo pudesse ser transportado para os dias de hoje, eles talvez nem calcularam, né, o tamanho do privilégio que eles tiveram nas suas vidas, como a gente olha para eles hoje, até de certa forma inveja, né? Os caras foram discipulados durante 2 anos pelo próprio apóstolo Paulo, todos os dias. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Novamente, essa questão da ênfase, né, de que o reino de Deus não é somente de palavras, mas também de poder, na manifestação do milagre. O milagre acontece todo dia no coração da igreja, né? Às vezes não de modo assim, visível para todos, mas está acontecendo o tempo todo. Deus tem respondido orações, operado por meio do milagre. E na vida de Paulo isso era de forma extraordinária. No versículo 12, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Cara, é uma coisa impressionante isso, né? A gente olha para a vida de Paulo e a gente vê que tamanha a presença do Espírito Santo na vida dele, a presença de Deus na vida dele, que essas questões eram possíveis. Uma peça de roupa dele era levada, colocada sobre a vida de uma pessoa que estava doente, e essa pessoa era curada. Não somente curada, mas aqui o texto fala que até demônios não suportavam a presença de Deus na roupa desse cara. Não era a roupa dele em si, mas era a presença de Deus até mesmo na roupa dele. A gente vê lá em Israel que quando Moisés vinha de dentro do tabernáculo, vinha da presença de Deus, cheio da presença de Deus, ele se apresentava diante do povo, o texto fala que o povo pediu para ele cobrir o rosto, porque quando ele saía de lá, as pessoas tinham medo dele, tamanha era a presença de Deus na vida dele, então ele precisava usar um véu para que as pessoas não tivessem medo dele. Então a vida de Paulo era assim, são mistérios, né? Obviamente que nós temos que tomar o cuidado para não fazer disso daqui uma doutrina. Como eu falo para vocês, que a gente não... O livro de Apóstolos, o livro do Atos dos Apóstolos, ele não é um livro de doutrina bíblica, ele é um livro de princípios. A gente aprende alguns princípios com ele, mas não necessariamente doutrina. E na vida de Paulo isso é fantástico ver isso, porque a gente não vê isso acontecendo na vida dos outros apóstolos.
Você não vê se falando da mesma forma de Pedro, de Mateus, de João, você não vê isso falando, mas na vida de Paulo, essa foi a experiência de Paulo, essa foi a realidade de Paulo. Alguém cuja as roupas eram tão cheias da presença de Deus, que até mesmo as roupas dele, com a presença de Deus, tinham esse poder de curar, e o poder de expulsar demônios, cara. Já pensou você chegar lá com um lencinho do Paulo, assim, aqui, Satanás, né? O Satanás lá, ó, picando a mula, com medo da peça de roupa daquele cara. Versículo 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. É interessante isso, porque ainda que estivesse invocando o nome de Jesus, que é um nome que está acima de todo nome, que é um nome que tinha o poder de curar, o poder de expulsar esses demônios que se submetiam ao nome dele, ainda assim os demônios sabiam quem eram aquelas pessoas. Sabiam quem eram eles. Paulo não precisava falar muitas vezes em nome de Jesus, porque as suas peças de roupas não tinham o poder de falar nada. Era uma peça. Aquela roupa era colocada sobre o indivíduo e os demônios se submetiam, ainda que não houvesse nenhuma proclamação em nome de Jesus. Esses caras estavam proclamando em nome de Jesus, mas eles não conheciam Jesus, não sabiam quem Jesus era de fato. Eles não tinham nenhuma vida com Jesus. Aí o demônio olha e fala assim, olha, eu sei quem é Paulo. Eu conheço Paulo. Eu sei quem é Jesus, mas vocês, eu não sei quem é. Não havia temor, mesmo que sendo invocado o nome de Jesus, os demônios não se submeteram à autoridade, porque a autoridade não estava sobre a vida deles. Os demônios têm esse discernimento de olhar para mim e para a tua vida e saber se de fato eu e você somos nascidos de novo. Se eu e você realmente temos Deus nas nossas vidas. Eu já contei dessa experiência, eu conto essa experiência sempre porque são as coisas que vêm para a gente, né? A gente não sabe de muita coisa que acontece por aí e algumas vezes a gente fica sabendo de coisas assim que a gente precisa compartilhar, porque são as evidências daquilo que acontece na nossa vida, né? Antes disso eu queria contar a história de uma vizinha que morava na frente de onde eu morava, lá em Foz do Iguaçu. A gente ouvia os gritos dela de madrugada. A mulher, ela gritava o dia inteiro, dores terríveis. E os médicos não descobriam o que ela tinha. Não descobriam. E aí foram, no desespero daquela família, sem encontrar ajuda na medicina, levaram ela num terreiro e tiraram da garganta dela. Eu não estava lá, eu só vi depois no vidro, que os filhos eram amigos, e eu vi num vidro, assim, tiraram da garganta dela, assim, 2 escaravelhos assim, desse tamanho, e dezenas de agulhas do corpo dela inteiro foram tiradas. A medicina olhou, não tinha nada, vasculhou tudo, não tinha nada, tiraram aquilo dela. Ela, a partir daquele dia, ela mais tarde também veio a se converter e estar numa igreja. Ela nunca mais andou direito, aquela mulher. Eu estou falando isso por causa da experiência de que demônios é uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade. Não estou dizendo isso para você ter medo do diabo, coisa desse tipo, mas é uma realidade. Existe coisas que acontecem no mundo sobrenatural, as quais eu já vi, já presenciei, muita gente aqui já presenciou, que é real, é verdadeiro. Aí, olhando para essa mesma situação, eu namorei acho que 2 meses, eu namorei uma pessoa na minha antiga igreja. Eu não era pastor, eu era só um jovem, na mocidade da igreja, só isso. E terminou o relacionamento e tal. E um pouco depois, passou um tempo depois, uma amiga minha, que era amiga dessa pessoa, me procurou e falou assim para mim assim, Pipe, eu queria dizer uma coisa para você.
eu queria dizer para você que o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Eu falei, amém? Eu sei disso, sabia disso. Falei, mas por que você está falando isso? Não, porque deixa eu te contar então. Daí citou o nome da menina, falei assim, olha, ela quis ir de toda forma num centro de macumba para fazer um trabalho, para que de alguma forma tivesse você de volta na vida dela. Não é para rir. Não é para rir. Porque eu entendo ela, eu compreendo. Quando a pessoa apela até para o Satanás é porque é coisa, né? Daí, né, não conseguia ficar sem mim. Aí foi nesse centro de macumba e isso depois eu conversei com ela e ela realmente confirmou isso que aconteceu, né? E foi lá, tal, e né, baixou lá o bicho lá, né? E quando ela falou o meu nome e tal, né? Não sei se levou uma foto minha, uma coisa assim, e o cavalo, né? Sei lá, o bicho que se manifestou nela lá, chegou e falou bem assim para ela, assim, olha, a pessoa daí voltou tal, e falou assim, olha, não tem como. Não tem como. E ela falou, por que não tem como? Eu falei assim, porque ele está coberto pelo sangue. Porque ele está coberto pelo sangue. E eu falo isso porque para mim, quando ela falou esse tipo de coisa, eu fiquei assim, a gente tem consciência. Mas quando a gente vê uma situação real acontecendo diante de você, assim, e você ouve falar a respeito dessas coisas, assim, é real. É real, meus queridos. Que o diabo não pode tocar na tua vida. Porque você é coberto pelo sangue do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que você não fica doente, que você não pode morrer de uma doença que vem sobre qualquer pessoa, mas estou dizendo só que Satanás sabe quem está selado pelo Espírito Santo, quem tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Amém? Então, não tenho nenhum tipo de medo de uma macumba, né? Quando alguém fala, eu fiz uma macumba, eu falei, pode fazer à vontade. Pode fazer à vontade. O meu pai, quando ele, assim, novo ainda, não era cristão, ainda não tinha se convertido, saindo dele, estudava à noite, ainda estava indo para casa, assim, faltava umas 2 quadras para chegar em casa, tinha um despacho na esquina, assim. Ele olhou o despacho, ele fumava na época, né? Ele viu uma carteira de cigarro ali, falei assim, é para já, né? Pegou a carteirinha e deu uma bicuda no despacho, deu um chutão assim no despacho, né? E ele me contando que ele teve que se arrastar até em casa, porque a perna dele na hora ficou dura. Ele ficou quase paralisado e teve que meio que se arrastando até em casa. Lembrando, ele não era crente naquela época. E não estou dizendo que você que é crente vai sair chutando galinha preta por aí. Não é isso que eu estou falando. Tá bom? Não é isso. Porque aqui a gente tem que tomar cuidado com o que fala aqui, que o pessoal leva tudo no pé da letra, né? Eu falo, então eu posso chutar. Não, não é isso. Só estou falando que, como que isso acontece? Se não existe nada, se não existe o sobrenatural manifesto nesse tipo de coisa, como uma pessoa chuta um negócio ali que está morto e alguma coisa acontece com a perna? Entende? Então, assim, é real, existe, é verdadeiro. Os demônios existem, se manifestam, destroem vidas. Amém? E esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é somente nos proteger do juízo de Deus, que Deus trará sobre a terra, sobre as nações, sobre a humanidade. O Evangelho também tem o poder de nos proteger do diabo, dos inimigos. E a Bíblia fala assim, olha, cuidado, porque o diabo anda como um leão ao nosso derredor, procurando uma falha, procurando uma brecha, procurando um lugarzinho onde ele possa entrar e destruir a tua vida ou a minha vida. Amém? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Versículo 17. Quando se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor
E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. Então, até a surra que o diabo deu nos caras serviu de testemunho e de levantar temor na vida daqueles que estavam ali presenciando esse tipo de coisa. Porque é isso, às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente duvida do sobrenatural, daí quando a gente vê acontecendo uma manifestação do sobrenatural, eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca fico numa situação confortável. Ainda que seja crente, ainda que que já estou na fé há 29 anos e tenha nascido no Evangelho, depois passei um tempo fora da igreja, ainda assim, quando eu presencio o sobrenatural, eu estremeço. Mesmo o sobrenatural que seja o diabo se manifestando, ou quando é a presença de Deus manifesta mesmo. Quando Deus se manifesta de uma maneira poderosa, de uma maneira que a gente fica realmente estremecido. Foi assim que Elias, quando se deparou com a glória de Deus, o que aconteceu lá em Isaías? Ele caiu de boca no pó e falou: eu estou morrendo, porque eu vi o Rei dos Reis. Então a presença de Deus, o sobrenatural, ele manifesta essas coisas, né? Eu não sei assim quanto vocês, mas às vezes de madrugada eu tenho algum tipo de pesadelo, e quando é pesadelos assim que envolve a questão sobrenatural, quando eu sonho com Satanás, né? Eu acordo assim de madrugada, assim, mas cara, o corpo treme, né? Um temor, um medo, uma coisa horrível, né? Eu invejo, não lembro se foi Calvino, se foi Lutero, conta-se a história que estava dormindo e acordou com uma presença no quarto, né? E quando acordou, olhou para a ponta, para o pé da cama assim, tinha segundo o que ele fala, o diabo estava lá, né, em pé assim. Diz que ele olhou para o diabo e falou assim: é você? E voltou a dormir numa boa, né? Se é eu, filho, já viu o gato encostando as garras na parede, no teto assim? Então, se é eu, provavelmente seria dessa forma. Onde eu parei? 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Olha que poderoso isso. O poder do Evangelho. O poder de levar as pessoas realmente a mudar de vida. A terem suas vidas transformadas, a reconhecerem as suas obras más. Hoje eu e a Kátia tivemos uma como é que é? Discussão de relacionamento, como é que fala? É isso? De manhã a gente meio que se estranhou lá em casa. Ela queria bater em mim de todo jeito. Eu só repreendendo em nome de Jesus. E a gente discutindo, sabe? Discutindo, mas tendo uma conversa ali e tal. E eu falei para ela assim, eu tenho 21 anos de casado. E a primeira vez que eu falei isso para ela. Eu falei assim, eu sei que você está certa naquela situação somente. Eu sei que você está certa, mas por alguma razão eu fico endemoniado. Por alguma razão, mesmo sabendo que você está certa, que o que você está falando para mim é a pura verdade, por alguma razão, aqui dentro de mim, eu fico com muita raiva de ouvir a verdade na minha vida. Eu não estou dizendo que eu nunca tinha perdido perdão para ela, já pedi perdão, já perdi a conta há muito tempo das vezes em que a gente, né, reconhece que está errado. Mas nessa área em específica, daquilo em específico que a gente estava falando, foi a primeira vez que eu falei para ela assim, por alguma razão, quando você fala sobre isso, gere em mim uma raiva sobre-humana, que eu reconheço que eu estou errado. Que eu reconheço que eu estou errado. E você está certa. E eu preciso mudar isso na minha vida. Querido, está amarrado essa manifestação. Essas feministas manifestando aí. Mas é isso. O Evangelho, querido, eu tenho 20 anos de fé, entende? E como é difícil você reconhecer que você precisa mudar. Mas só o Evangelho te proporciona isso. Por meio da presença de Deus. Amém? Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total
este chegou a 50.000 dracmas. Então é dinheiro pra caramba sendo queimado ali. Esses livros de ocultismo foram reunidos, as pessoas, mas não porque alguém obrigou, porque alguém chegou e colocou uma arma na cabeça e falou assim: olha, largue isso, mas porque o Evangelho os convenceu de que Jesus era suficiente e que nada daquilo mais tinha valor, que aquilo era um engano, que aquilo era uma mentira. Esse é o poder do Evangelho. Não negocia. Fala, queridos, isso é engano. O Caio Fábio tem 2 livretos que são difíceis de encontrar, mas às vezes se você procurar na internet, talvez você ache até em PDF, porque não está fora de catálogo, não é publicado. Ele escreveu O Espiritismo segundo o Evangelho, é o nome desse livro, um livrinho vermelho. E um outro que ele escreveu chama-se Nos Bastidores dos Espíritos, que conta a história de um médium chamado Eber, e toda a tragédia que ele viveu na sua vida enquanto ele era médium. E quando Jesus entrou na vida dele, a transformação que foi na vida dele. Eu estou citando isso porque esses 2 livros tratam dos enganos do ocultismo, em todas as suas vertentes que seja de mesa branca, seja de mesa rosa, qualquer coisa que seja, mas essa que é a realidade. Então essas pessoas, diante do Evangelho, da luz do Evangelho, elas abandonam essas práticas, então queimam todos aqueles livros que ensinavam, anunciavam essas coisas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se juntamente com os trabalhadores desta profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Olha que coisa linda o Evangelho. Como Paulo não negociava o Evangelho, como Paulo ia direto no ponto que era o problema daquela nação que envolvia a idolatria. Paulo não tinha problema, ele via o templo da deusa Diana, aqueles milhares de pagãos adorando a deusa, ele ainda assim anunciava o Evangelho, e o Evangelho, quando anunciado, ele falava: só existe um Deus, meus queridos, e esse alguém é Jesus Cristo. É a Ele que você tem que se prostrar e adorar. Não esses deuses, porque esses deuses não existem. Não há outro Deus. Esse era o foco de Paulo. E isso tinha um impacto. Isso mudava, isso libertava a vida das pessoas. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube de alguns sambistas, como é que fala? Que dirige escola de samba lá. O pessoal que dirige escola de samba lá no Rio, reclamando, porque não tem mais conseguido sambistas, porta-bandeiras, sei lá, o pessoal que envolve as escolas de samba. Daí o cara falou: mas por quê? Qual tem sido o problema? Ele falou assim: por causa das igrejas. Não que as igrejas estejam proibindo as pessoas disso, mas porque essas pessoas estão se convertendo ao Evangelho e estão abandonando essas práticas. Interessante isso. Eles reconhecem isso, falam assim: olha, é isso que está acontecendo. Nós estamos perdendo nossas portas-bandeiras, nossos sambistas,
todo mundo estamos perdendo, porque as favelas estão empanturradas de igrejas e o evangelho está sendo anunciado. A gente viu, quem assistiu a série Vikings aqui? A Bíblia vocês não lêem, né, só sem vergonhas, mas assistir sem vergonhice, né? Tem lá o padre, um grande amigo do Ragnar. Era amigo dele, e eu achei interessante que teve diante de um ritual pagão lá, existia uma situação em que ou ele confessava os deuses pagãos, ou ele talvez seria morto. Só não foi morto por causa do Ragnarok. E aí o próprio sacerdote olha para ele e fala assim: você é um verdadeiro cristão, porque é impossível fazer um verdadeiro cristão se prostrar diante de um outro Deus. Foi assim toda a história. Os verdadeiros, aqueles que de fato são selados pelo Espírito Santo, que tiveram um encontro com o Deus vivo, não se prostram diante de outro Deus. Tremendo isso, né? O fim do paganismo no mundo todo, apesar de hoje estar existindo uma certa ressurreição, né, pequena, mas acontecendo em alguns países nórdicos, na Europa, o fim do paganismo se deu a isso. O evangelho era anunciado. Os caras acham assim, que simplesmente chegava lá e, né, iam destruindo os deuses, botando fogo. Não é assim, queridos. Sabe por quê? Religião, querido, crenças, não se tira na força, na espada. Você pode tentar destruir todos os deuses que estão ali, mas no coração continua. Então, ou foi real, de fato, o que aconteceu na vida daqueles pagãos, de modo geral, em todas aquelas nações ao redor de Israel, e eles abandonaram o paganismo em suas vidas, ou não tem resposta para isso. Foi real. Foi muito real o que aconteceu na vida. Quando você lê lá o livro, a série do Justo Gonzalez, a história ilustrada da igreja, do cristianismo, ele fala isso. Tinha um padre que inclusive fazia parte das guerras, quando né, o Império Romano guerreava com algumas dessas nações pagãs. Alguns padres iam nessas guerras. Cara, e tem cada relato sobrenatural nesse livro, fantástico, do que aconteceu nessas guerras, as conversões que aconteciam, os reis se convertendo, porque Jesus manifestava a sua presença também, de alguma forma. Claro que a gente fica, né, a gente vem de uma cultura hoje em dia, onde que a gente não consegue assim entender muito essa questão de amor, um Deus de amor, guerra, graça, essas coisas meio que fundidas numa coisa só. A gente, na verdade, é o seguinte, vamos reconhecer, a gente é uma geração de frouxos. A gente é uma geração de frouxos. Eu não estou dizendo que a gente tem que amar a violência, mas também, sabe, essa ideia meio que budista, de que nós somos aqueles cristãos assim, sabe, pacifistas, que a gente não levanta um dedo, a gente não defende nada, a gente só apanha, a gente só se lasca. Não é assim. E quando você vê a história da igreja, a manifestação da vontade soberana de Deus na história, até mesmo por meio dessas guerras que aconteciam, é uma coisa assim que nos desafia. E a gente fica sem entender, porque a gente é uma geração que está olhando para a história num contexto de homens e mulheres, né, e principalmente de homens frouxos, e olham para essa história e veem esses homens que faziam parte de uma outra realidade, guerreando, espada com espada, machado, morte, o tempo todo acontecendo, e aqueles caras ainda assim se declaravam cristãos, mas numa guerra, acompanhados, e muitos deles estavam ali pregando o evangelho. Se virem com Deus quando chegaram no céu. Então o evangelho, ele não somente ele é um estraga-prazer, porque o evangelho é um estraga-prazer. Fala a verdade. Quando você era crente, quando você não era crente e vivia no mundão, só na alegria. Daí vem o evangelho, acabou. A partir de agora, a tua vida muda. Antes você negociava as coisas com mentiras. Antes você era uma pessoa egoísta, só pensava em você.
Antes qualquer inclinação da carne, você se debruçava diante disso e fazia isso. Agora não. Agora que Jesus vive na minha, na tua vida, acabou isso. Tem vontade, mas não pode. Não. Nós temos que refrear todas as inclinações da carne, do homem natural, daquilo que a Bíblia chama de pecado. Agora é uma guerra. Amém? Agora é uma guerra. Não sei quantos assistiram, tem no YouTube, quem puder depois procurar e assistir, o documentário sobre as Ilhas Fiji. Quem assistiu já? Só o Charlie, Christopher, Israel. Qualquer coisa eu mando lá no grupo da Gólgota amanhã. Também um outro exemplo poderoso, né, que aconteceu nessas ilhas que estavam lá, quando houve o avivamento, o evangelho foi pregado. Queridos, até a natureza foi restituída. As águas que estavam envenenadas, elas foram, de alguma forma, curadas. O que Deus manifestou naquele país de modo poderoso é o evangelho. Antes eles estavam afundados no paganismo, mortos. Vem o evangelho, entra naquelas ilhas e faz uma revolução e muda a vida daquelas pessoas para sempre. Amém? Versículo 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava tomada, estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Você vê que não era muito bom ser amigo de Paulo, né? Vocês viram, domingo passado, o cara lá, estava lá, Paulo lá pregando, os caras pegam o amigo de Paulo, dão um cacete no amigo do Paulo lá, arrebentam o cara, né? Esse negócio de ser amigo de Paulo não era muito bom naquela época, não. Mas eu preferia apanhar em ser discipulado por Paulo. Pelo menos da boca para fora, né? A gente fala essas coisas. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia por que estava ali, só estava lá gritando, né? Até parecendo umas manifestações do PT aí na rua, né? Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Quando eu li esse texto, eu falei, não, alguém errou aqui aqui está 2 horas, onde você está 2 horas? Isso. Os caras ficaram 2 horas gritando, grande é a Ártemis dos Efésios. 2 horas gritando o nome dessa deusa, louvando essa deusa chamada Ártemis, a qual ninguém mais na face da terra hoje adora. Que coisa tremenda. Yahvé, o Deus de Israel, hoje é o Deus de toda a terra. Em todas as tribos, nações, línguas, povos, o Deus de Israel é invocado como o único Deus. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e a procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública
por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Continuando no capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Olha só, ele ficou até meia-noite. E o que eu acho interessante também, porque esse texto ele evidencia que a igreja não se reunia no sábado, como era costume dos judeus, mas se reunia no domingo, que era o primeiro dia da semana. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Então o discurso de Paulo tinha sido tão comprido que o cara dormiu. Mas é um bisonho também, né? Como uma pessoa dorme numa janela, né, cara? No 3º andar vai dormir lá, tirar uma soneca. Moral da história, caiu de lá, quebrou o pescoço aqui, sei lá o que aconteceu, e veio a falecer. Continuando, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Eu acho tremendo isso, porque essa experiência mostra, mais uma vez, a presença de Deus na vida de Paulo. O poder na vida de Paulo, da presença de Deus. Porque não somente as peças de roupas de Paulo estavam cheias da presença de Deus e levavam cura e expulsavam os demônios, mas aqui a gente não vê Paulo em nenhum momento nem orando. Paulo não chega lá e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, que o espírito desse cara volte e esse cara ressuscite. O texto fala só que ele abraça. Ele abraça ele. E a presença do Deus vivo na vida dele traz aquele homem novamente à vida. Eu posso estar falando uma besteira, talvez, mas eu não posso falar o contrário também. Porque fica meio que sem essa ênfase da invocação do nome de Jesus na vida dele. Então subiu novamente, foi lá, ressuscitou o rapaz, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar, olha só, mas o homem também não é fraco, né? Ele tinha falado até meia-noite. O rapaz caiu lá, morreu, deu uma atrapalhadinha na introdução, na introdução da pregação. Ele vai lá, ressuscita o cara. Eu acho que o cara, de repente, né, quando chegou de madrugada lá, eu falei assim, poxa, devia ter ficado morto, né? Porque, olha só, o texto fala que ele depois continuou a falar até o amanhecer. E foi embora. Eu tinha ido embora. Uma coisa que a gente aprende no seminário é assim, que as pregações não podem passar de 40 minutos, apesar de que eu não respeito isso e extrapolo também. Mas, cara, como que conseguia? E pelo visto o povo ficou lá, né? Tirando o bisonho que caiu ali, o povo ficou lá a noite toda vendo o cara pregar. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso
para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Depois, lá no versículo 31, ele vai falar da razão dessas lágrimas. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Ele está lidando com as comunidades de judeus que acreditavam no mesmo Deus que ele, em Yahvé. O mesmo Deus eles acreditavam. Mas Paulo chega e fala assim: isso não é suficiente. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Falando isso para pessoas que supostamente observavam a lei. Mas para Paulo era óbvio: vocês não conseguem guardar na sua totalidade. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus. Amém. Versículo 22, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ele está seguindo o caminho dele, pregando o Evangelho, e o Espírito o avisa: olha, você vai lá e você vai sofrer. Você vai sofrer por causa do Evangelho. Quando ele tem o primeiro encontro dele com Cristo, Deus fala na vida do profeta, daquele que foi lá orar por ele, para assim: olha, eu tenho um chamado para ele, e é necessário que ele sofra por causa do Evangelho. Paulo era um perseguidor da igreja, ele levava o sofrimento para a igreja. Agora ele está em Cristo Jesus e agora ele está provando do sofrimento por meio do seu ministério. Agora, o que eu acho tremendo nisso em Paulo é que Paulo, que ainda que de antemão, avisado pelo próprio Deus que ele iria sofrer, Paulo não desiste. Ele continua em frente, mesmo diante do sofrimento, diante das perseguições, das lágrimas que vinham de tudo isso, ele continua a servir o Deus vivo. Continua a perseguir o seu alvo e obedecer ao Deus vivo. Todavia, no versículo 24, o segredo de Paulo estava nisso. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A verdade é que Paulo não tinha medo da morte. Paulo não tinha medo de morrer. Mas ele tinha um alvo para morrer. Para Paulo, morrer era morrer servindo. Para Paulo, morrer era morrer fazendo o seu ministério acontecer. Para Paulo, era isso a vida. Então, para ele, podia vir a morte, mas que o encontrasse servindo o Rei dos Reis. Servindo o Senhor Jesus. Sabe que às vezes a gente tem medo da morte, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes é por esse sentimento de dívida. Por esse sentimento assim: puxa, se eu morrer agora, que vergonha diante de Deus. Se eu chegar agora diante de Deus. Porque quanto da minha vida, Deus, eu tenho dedicado à oração, ao servir, ao pregar o Evangelho. O quanto da minha vida eu tenho dedicado. O quanto da minha vida eu posso considerar como uma vida inútil diante de Deus. E às vezes a morte nos afugenta diante disso. Não seria muito bom que quando a morte nos encontrasse, ela nos encontrasse servindo? Nos encontrasse orando? Esses dias eu vi às vezes eu entro em umas burradas de ver uns vídeos na internet, que depois eu fico uns 4 dias sem dormir. Mas esse vídeo foi interessante, que mostrou um vídeo de pessoas que morreram durante um culto. Oh, glórias!
Toma posse em nome de Jesus. Mas eu achei bem interessante, assim, porque mostrava mesmo, assim, né? Teve um pastor que estava pregando, cara. Ele pregando assim, pum. Ele sentou assim, e ele teve um infarto fulminante e morreu no púlpito, assim. Está amarrado em nome de Jesus? Mas se for para morrer assim, amém. Que assim seja. Vamos continuar, queridos, já estou encerrando. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo está se despedindo, porque ele sabe que é o seu último tempo. Está chegando o fim do seu ministério. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Comprou. Nós somos comprados. Aleluia. Comprados. Sabe, quando você compra algo, aquilo é de quem? É teu. Você pagou por aquilo. Aquilo não foi de graça. Amém. É por isso que quando se fala de perda da salvação, o cara era salvo e perdeu, ele está dizendo o seguinte, que Jesus comprou ele e devolveu. Porque se ele foi comprado, não é a ele que pertence mais o querer, é aquele que o comprou. Amém? Quem é comprado pelo sangue do Senhor Jesus aqui? Não foi de graça. Isso teve um preço, que foi o sangue dele derramado por cada um de nós. Onde eu parei? Versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso que para mim não há nenhuma surpresa quando você vê certas coisas acontecendo no coração da igreja. Certos evangelhos sendo anunciados por aí que não tem nada a ver com o evangelho. Porque isso já era sabido da parte de Paulo. Paulo falou, olha, eu sei de tudo isso. E aí por isso que no versículo 31 ele fala, por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Paulo então quando anunciava e falava para a igreja, ele falava isso com lágrimas, ele falava chorando, ele falava dizendo assim, olha, virá um tempo sobre a vida de vocês, vocês vão sofrer por causa do evangelho, falsos profetas vão se levantar no meio de vocês, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Não há falsas promessas. E o texto fala que ele chorava. Ele derramava lágrimas. Porque Deus já havia avisado ele de que isso viria sobre a igreja. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém. Nós fechamos os olhos. Senhor, a gente sabe, Pai, que Paulo foi um personagem único na história da tua igreja. Que as coisas que ele vivenciou
vieram como fruto da tua graça na vida deles. Deus, mas nós como igreja, Senhor Jesus, quando olhamos para isso, Senhor, muitas vezes a gente se sente tão pequeno, Senhor, fazendo tão pouco. Às vezes nem o mínimo a gente consegue, Senhor, que é orar, que é buscar uma vida de santidade, Senhor. Deus, mas derrame da tua graça sobre nós, Senhor. Nos dê a capacitação, Deus, sabe, para sermos relevantes, Pai, assim como Paulo foi. Cada um dentro do chamado daquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, Senhor. Revele, Senhor. Revele, Senhor, para que a gente tenha as convicções que Paulo tinha, Senhor. Para que a gente possa saber qual é o nosso alvo, o que o Senhor quer de nós, aonde o Senhor quer nos usar. Dê-nos essa graça, Senhor. Para que quando a morte nos encontrar, Senhor, quando o fio de prata se romper, quando o dia que o Senhor determinou para cada um de nós vier sobre nós, este dia venha, Senhor, sobre as nossas vidas, servindo o Teu nome. Que seja no dia em que a gente complete a nossa carreira, Senhor, não fugindo, não nos acomodando, não desistindo, Senhor, mas prosseguindo sempre até o dia do grande encontro contigo, Senhor, onde toda a obra cessará, onde todo medo, toda dor cessará diante da tua presença. Nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, pela vida de Paulo nas nossas vidas. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém.